Olá, gente, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem. Sou a psicóloga Tamires. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre burnout. Mas antes eu queria pedir para vocês, né, para se inscreverem lá no meu canal, que é Ajuda Psi. E aqui no Instagram também, que vocês pudessem compartilhar esse conteúdo. Porque muitas pessoas sofrem disso, mas não sabem que sofrem disso, né? Porque é muito comum confundir com uma ansiedade e tudo mais. Somente quando tá bem grave que a pessoa aí procura ajuda, né? Mas que vocês pudessem compartilhar o conteúdo, além para ajudar pessoas, ajudar também o canal a crescer aqui, tá bom? É, e aí, hoje a gente vai falar, né, sobre as principais dúvidas sobre o burnout, né, que a gente fala também de esgotamento mental, tem pessoas que falam estafa mental também, né, emocional, tudo isso. A gente vai falar um pouquinho dessas principais dúvidas que as pessoas têm nesse ambiente. Muita gente ainda confunde, tá, ainda confunde isso com ansiedade, né, eu tô tendo uma TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, mas na verdade se trata de um burnout. E aí aqui você vai tirar essas dúvidas. Deixei também uma caixinha de pergunta lá no Instagram. Sempre que eu fizer o conteúdo, assim, a maioria das vezes eu vou deixar uma caixinha lá para que vocês possam tirar a dúvida e eu tirar essa dúvida no vídeo aqui, né? Porque a ideia é que vocês aprendam cada vez mais, entendam sobre o assunto e compartilhem isso, né, gente? Conhecimento nunca é demais, tá bom? Vamos lá. Então, o que é burnout, né? O que é aí a síndrome de burnout, o esgotamento mental? É justamente isso, é quando você se encontra num momento da sua vida onde você tá muito esgotado, muito cansado, mentalmente, emocionalmente, diante de várias exposições a estresses relacionados ao trabalho, tá? Então, você vai tendo aí ao longo desse período, óbvio que não é da noite pro dia, né? Mas aos poucos que você vai se colocando diante desses estresses, você vai desenvolvendo essa síndrome, né? Porque aí chega num final onde já está bem grave, né? Onde você já não tem mais vontade de fazer nada na sua vida, não tem mais sentido nada para você, né? Muitas das vezes você acaba entrando até numa depressão, né? E essa síndrome ela é relacionada sempre ao trabalho, ao estresse do trabalho. Vamos começar as dúvidas, né? Recebi aqui uma no Instagram que fala sobre a pessoa que vive reclamando de tudo e cria problemas que não existem. Também é síndrome de burnout? Bom, óbvio que pra gente definir aí uma síndrome de burnout, a gente tem que ter uma conciliação de fatores, né? Não é somente um isolado. Mas sim, pessoas que têm burnout, elas são negativas sim, tá? Então elas vivem reclamando, tudo dá errado. Sabe quando você arruma uma solução e a pessoa arruma um problema, sabe? Então, você pode fazer isso, mas isso não dá. Você pode fazer aquilo, mas aí ela vai te dando, quanto mais você arruma solução, mais ela arruma um problema pra solução, né? Então, realmente a pessoa que tem burnout, ela tem isso, mas eu não posso diagnosticar dessa forma, né? É preciso a gente entender aí o histórico, entender quais são todos os sintomas aí que a pessoa tá tendo, essa conciliação de sintomas, e o principal, né, se é ligado ao trabalho, né? Porque se não for, se for ligado a alguma outra questão, alguma outra situação específica que aconteceu e a pessoa tá, por exemplo, isso não era assim, começou recentemente, depois que aconteceu tal coisa, então ali já não é ligado a burnout. A burnout, ela é ligada ao trabalho. Então, a pessoa fica, sim, mais negativa, tá? Isso acontece. A pessoa vai criando problema no sentido de poxa, mas tá tudo bem. Não, mas eu não gostei. Isso não tá legal, isso não tá... Porque ela tá negativa. Tudo pra ela já tá esgotada. Pensa numa pessoa cansada já, né? Não tô de saco cheio. A verdade é essa, né? A palavra, tipo, mais a gente quer falar, mas saco cheio, não aguento mais, sabe? Não aguento mais. E aí isso acontece, tá? Normal acontecer com pessoa que tem síndrome de burnout, mas é o que eu tô explicando aqui. Não dá pra gente dar o diagnóstico assim, a gente precisa entender esse histórico, né? Pra fazer essa análise aí e definir se é burnout ou não, tá bom? Vamos lá pra outra dúvida. O que faz a gente ter burnout? Então, quais são os fatores, né? O que acontece pra gente ter burnout, né? Bom, como eu falei, não é da noite pro dia, porém está relacionado ao trabalho.
E aí, o que que acontece no seu ambiente de trabalho que faz você desencadear um burnout? Excesso de trabalho. Quando você tá ali acumulando muita demanda, né? Acontece geralmente quando sai uma pessoa da equipe, e aí você fica sobrecarregada com as duas funções, né? Quando diminui quadro nesse sentido, quando tem algum tipo de projeto, mas num momento pessoal, né? Coisas assim, acontece burnout porque você fica sobrecarregado ali, né? Com aquela demanda. E aí isso é um dos motivos que acaba desencadeando, né? Você chega num momento que você não dorme direito, não come direito, se priva das suas necessidades, né? E falo necessidades fisiológicas também. Ah, eu não vou no banheiro agora porque eu tenho que entregar isso aqui, né? Eu não vou beber água agora porque senão eu vou ter que levantar da cadeira, né? Então, isso acaba gerando aí burnout também. Uma outra coisa também que pode ser, seria a autocobrança, né? Então, o fato de, ah, é, eu eu preciso melhorar nisso, eu preciso fazer isso direito, não tá certo. Ah, eu fiz, mas, cara, precisa ficar perfeito, né? Então, eu preciso entregar isso nesse tempo e eu não vou conseguir, não vou dar conta, e você entra naquele desespero. Então, isso também faz com que você fique ali se cobrando o tempo todo de entregar certo, perfeito, né? Para aquele trabalho, aquilo que você está fazendo. E isso acaba te dando vários problemas, né? O estresse aumenta, né? A ansiedade aumenta e acaba também podendo gerar aí uma burnout nesse sentido. Quando você também não é valorizado assim na sua empresa, você entende que não tem um crescimento profissional e aí você começa a sentir que aquilo ali também não tá fazendo muito sentido para você, né? É, e aí você começa a ficar desanimado, desmotivado e tudo mais, né? E começa a empurrar com a barriga, e aí você se vê ali meio perdido, não sei o que eu vou fazer da minha vida e tudo mais. Então, se você for ver, for analisar, é uma série de coisas que vão acontecendo, né? Tem a questão da realização pessoal, tem a questão da autocobrança, tem a questão do excesso de trabalho, questão de você não descansar, né? Então, trabalha sábado, domingo, feriado, né? Então, isso tudo junta e você acaba desenvolvendo aí uma burnout, tá bom? Tem muita gente tem dúvida realmente. Posso ficar afastado por burnout? Sim, sim. A burnout, ele é considerado, né, agora como acidente de trabalho, né? Porque é uma doença que ela tá diretamente ligada ao trabalho, né? Então, você desencadeou devido ao trabalho. Então, hoje ela é classificada como um acidente de trabalho. E aí você tem que ter o diagnóstico, né? Fazer o tratamento. Geralmente você fica em um período que é o normal, né? De 15 dias, para depois entrar pelo INSS, fazer toda a perícia, né? E tudo mais. Mas sim, burnout gera afastamento de trabalho, porque hoje ele entra nessa classificação de acidente de trabalho, tá bom? Burnout tem cura? Tem sim. Isso é uma coisa muito boa, né? Assim como depressão tem cura, né? Então, como que é a cura? Geralmente, a gente só recebe na clínica, assim, burnout quando já tá no estado grave, tá? Quando já não tá aguentando mais, quando já tá bem no nível de depressão, com pensamentos suicidas muitas das vezes, né? Então, já tá no estado grave. Então, assim, a maioria dos tratamentos de burnout é com antidepressivo, né? Fluoxetina, né? Nesse sentido. Onde vai ser aliada aí ao tratamento terapêutico, né? Psicológico, mudando hábitos, né? Fazendo com que a pessoa ali tenha um autoconhecimento, né? Mude ali muitas das coisas, como é que tá o dia a dia. Muito provavelmente ali em relação ao tempo, né, para si, para cuidar de si, o tempo de trabalho, né? Quando dá, né, quando tem essa possibilidade da pessoa se afastar, estou perto de entrar de férias, é perfeito, porque aí você consegue trabalhar melhor ali com o paciente. Mas quando não dá, a gente vai ter que realmente influenciar aí nesse hábito, né? Porque a pessoa não tem como, não vou mais trabalhar, né? Então, ela vai para fazer o tratamento nesse sentido, ela precisa dessa mudança aí de hábito no dia a dia, tá? Mas tem tratamento, tem solução, não é o fim do mundo. Então, se você entender que você tá assim, ou você
conhece alguém que tá assim, tem tratamento sim, tá? Então, mas ela buscar essa ajuda, começar a tomar a medicação, vou ficar dependendo dessa medicação. Não vai ficar dependendo dessa medicação, porque assim que você começa a fazer o processo terapêutico, você vai fazendo o desmame, né, dessa medicação aí ao longo do tempo. Mas tudo também depende do nível que tá? Do nível que tá ali, de como que tá, pra gente ir fazendo isso aos poucos, né? Não é, fiquei um mês, tá bom, tá legal, vou parar. Não, depende aí, geralmente é 6 meses, 1 ano, né? Pra poder fazer esse desmame, dependendo se o quadro realmente melhorar e avançar. Como eu sei que o meu colega de trabalho tem burnout? Bom, você começa a perceber algumas coisas, né? Então, nossa, ele não era assim, né? Óbvio que você não vai dar diagnóstico, tá? Você não pode fazer isso. Mas você começa a ter alguns sinais, assim, claros de que algo mudou. Por exemplo, nossa, ele era uma pessoa calma, tranquila, agora ele tá sempre irritado, estressado. Nossa, ele amava fazer isso aqui, ele era apaixonado por fazer isso aqui, agora ele não gosta mais, não quer mais estar envolvido. A gente chama ele pra sair, aí ele não quer mais ir com a gente, não vai mais com a gente. Se não aconteceu nenhum conflito, claro, né? Porque a pessoa, pra deixar de sair com você, com seu grupo de trabalho e tudo mais, pode ter acontecido alguma coisa, ó, por isso que eu falo que a gente tem que sempre avaliar. Mas você percebe que a pessoa não tá mais ali animada, vamos sair, não, quero ir pra casa, começa a se isolar das pessoas, né? Tá sempre desanimado, pra baixo, já começa aí o tempo, né, do trabalho desanimado, pra baixo, nesse sentido, você começa a ver e anotar isso, né, porque, por exemplo, no final de semana, quando você vê ele fazendo outras coisas, ele tá super legal, motivado, mas quando tá no trabalho, a pessoa já fica, não aguento mais, eu quero ir embora, né, ou então, vamos fazer isso aqui, não quero não, vamos, não. E aí você vê que a pessoa tá realmente bem cansada, assim, sabe? Como você vai perceber, porque a pessoa não era dessa forma e do nada ela ficou, né? Então, você começa a ver, poxa, fulano era muito animado, fulano era, participava de tudo, né? Adorava o que fazia e agora não quer mais fazer. Tá sempre todo dia com dor de cabeça, todo dia tá passando mal, né? Então, são sinais aí que você pode começar a notar aí com o seu ambiente de trabalho. Você fala, tem alguma coisa acontecendo. E aí, se você tiver essa abertura, essa intimidade com a pessoa, né? Fala, olha, eu tô percebendo, você não era assim, né? Você precisa de ajuda, né? Se a empresa oferece um plano de saúde, melhor ainda, né? Você ajuda essa pessoa a conseguir um profissional, né? Porque eu sei que é para ligar, é para marcar e tudo mais, né? Se colocar ali à disposição dela nesse sentido, né? Para ajudá-la, mas oferecer sempre, né? Ouvir o que ela tá sentindo, né? E ficar atento e falar, olha, por que você não procura uma ajuda? Não é você dizer para ela, olha, você tem isso, você tem burnout, você tem diagnosticá-la, né? Porque ela vai falar, nossa, você nem conhece da minha vida, não sabe nada e por mais que você suspeite, né? Mas você não pode sair diagnosticando as pessoas. Então é muito mais fácil você fazer o quê? Direcionar para um profissional. Olha, por que você não procura um profissional para te ajudar? Hoje em dia, nossa, a gente tem muito acesso, né? Antigamente era muito mais seletivo, né? O acesso a psicólogo, né? Terapia era muito mais seletivo. Hoje você consegue por redes sociais, se tem plano na empresa, melhor ainda, né? Então, você consegue perceber dessa forma, analisando o antes e o depois. Bom, gente, por hoje é só, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado das perguntas, eu achei bem interessante. E vocês tendo outras, vocês podem deixar aqui no vídeo, podem colocar também no Instagram, me chamar pelo chat que eu respondo, tá bom? E eu espero encontrar vocês aqui no próximo, me acompanhando nas minhas redes sociais, tá? E qualquer coisa, sou aí à disposição, tá bom? Beijo, tchau, tchau!